8h30 e nós estamos de volta e agora é momento de conversa aqui na 93.3 em FM. Hoje nós temos como tema o papel das universidades na promoção de práticas sustentáveis e eu tenho como convidados o professor Edson Teixeira e o comunicólogo Alexandre Sanda, a quem eu passo a cumprimentar muito, mas muito bom dia. Muito bom dia. Como está, professor? Estamos bem, muito obrigado. Alexandre? Eu estou bem, graças a Deus, Bruna, de volta à rádio. Muito obrigado pelo convite. Por nada. Obrigada a nós por aceitar também, Alexandre. A casa é toda minha. Com certeza. A casa é de todos nós que sempre estão dispostos, ou que estamos sempre dispostos então aqui a ter uma boa conversa na 93.3 FM, a transmitir o conhecimento e não só. Hoje nós temos como tema o papel das universidades na prática na promoção de práticas sustentáveis e para início da nossa conversa gostaríamos de saber o que é que entendem por práticas sustentáveis? Olha, Bruna, numa abordagem assim mais geral, nós podemos definir práticas sustentáveis como práticas que ajudam no desenvolvimento no desenvolvimento social, tanto ambiental, político de uma determinada sociedade. Então são aquelas práticas que nós colocamos em ação nas comunidades para esta ajuda então no desenvolvimento nesses campos todos referenciados por mim. Ok. Professor? Ok, muito obrigado. Antes mesmo de responder à sua pergunta, eu gostava de fazer um enquadramento histórico sobre o início das universidades. Primeiro, as primeiras universidades começaram a surgir na época medieval, entre o século XII e o século XIII. Temos como a primeira universidade a Universidade de Bolonha, isto é, na Itália. No entanto, as questões relacionadas às práticas sustentáveis começaram a ser discutidas e formalizadas no início da década de 1980. Desta feita, depois de fazer esse enquadramento histórico, e respondendo já à sua questão, por prática sustentável, sem fugir muito daquilo que o nosso colega de painel já disse, estamos a falar essencialmente daquelas práticas que visam estabelecer um equilíbrio, de utilização com uma certa parcimônia dos recursos naturais, com vista, a salvaguardar os interesses não só das gerações presentes, como também das gerações futuras. Portanto, estamos a falar aqui de um conjunto de atitudes, de comportamentos que visam estabelecer uma conduta cívica educada relativamente ao meio ambiente. É essa a nossa visão que temos sobre as práticas ambientais. Muito obrigada, professor. O Alexandre acabou por citar já alguns tipos de práticas sustentáveis, mas eu gostaria que, se o professor pudesse citar mais alguns. Quantos tipos de práticas sustentáveis nós temos? Olha, na verdade são muitas. Nós não conseguimos assim de forma casuística citar todas. No entanto, tem a ver mesmo com aquelas inclinadas a uma educação ambiental sadia. Vamos aqui falar, por exemplo, o cuidado. Vamos dar um exemplo muito prático em casa. Olhar, por exemplo, para a água. Como é que nós utilizamos a água em casa? Será que deixamos as torneiras abertas? Fizemos uma utilização com uma certa parcimônia da água em casa? Portanto, utilizar bem a água constitui um exemplo de prática sustentável. E podemos olhar também para outros exemplos, né? Vamos aqui pensar no uso dos transportes públicos. Se nós tivermos essa consciência de fazermos utilização dos transportes públicos, estaríamos a ter uma prática, adotar uma prática sustentável. Por exemplo, também fazer o uso de bicicletas.
Exatamente. Portanto, são vários exemplos que não se esgotam nestes. Alexandre, gostaria de acrescer ao pensamento do professor Edson. O professor focou-se e falou muito bem sobre a prática sustentável voltada para o ambiente. Será que o Alexandre poderia dar outros exemplos, vamos supor aqui, na economia, na sociedade, ou outros, se calhar? Sim, há vários exemplos, né? Na economia, por exemplo, e já tentando fazer uma relação com as universidades, que são as fontes do conhecimento, né? Que é onde nós desenvolvemos o nosso, ou adquirimos os nossos conhecimentos, e vamos, então, de certa forma, transportá-los para serem desenvolvidas nas comunidades, nas sociedades. Então, quando nós desenvolvemos um determinado projeto e aquele projeto contribui para a sociedade, né? Imagine que nós vamos contribuir para a criação de um aplicativo, né? Um aplicativo de consultas. Nós estamos, de certa forma, a contribuir para a economia da nossa sociedade. Então, quando nós criamos, por exemplo, softwares para ajudar a encontrar produtos, a comprar, na compra e venda, então nós estamos a ajudar porque nós vamos criando postos de emprego, nós vamos criando também formas de facilitação de algumas atividades nas nossas comunidades. Então, nós podemos associar essa prática também como uma prática sustentável, porque de certa forma ajuda no desenvolvimento de uma determinada sociedade, em termos não só sociais, mas econômicos também, porque gera fundos e vai também ganhando ali um certo mercado, né? Vai criando um mercado econômico, então é uma mais-valia para as nossas comunidades também. Das citadas, qual delas é que nós mais verificamos no nosso cotidiano, no nosso contexto angolano? Podíamos começar pelo professor. Pronto. Portanto, eu acho que devemos, não há ainda, infelizmente, no nosso seio, uma percepção real, positiva daquilo que é ou daquilo que são as práticas sustentáveis. Daí chamarmos, apelarmos às instituições, fundamentalmente às instituições de ensino, porque são estas que poderão disseminar as informações, poderão passar a educação aos cidadãos. Então precisa-se muito mesmo olhar para isso, para a formação. É necessário que os nossos currículos estejam voltados a essas matérias, de cariz muito importante, desde a base, não só nas universidades, desde o ensino primário. É necessário cultivar isso na consciência das pessoas. Não há ainda, pronto, nós vamos ao mercado, dificilmente levamos um saco. Seria uma prática sustentável. Usamos os sacos de papelões, não é aconselhável, não é uma prática sustentável. Então, precisa-se fazer muito ainda. Exatamente. Ok. Alexandre? Olha, em termos de práticas sustentáveis, nós estamos que algumas pessoas já vão fazendo, algumas pessoas praticam, tem-se notado também, mas de pouco ou não muito da forma como devia ser, né? Porque nós às vezes aprendemos tanto nas universidades, mas quando chegamos na sociedade, que é onde nós devemos colocar em prática o que nós aprendemos, porque a universidade serve como, não só as universidades, mas também o ensino médio, nós começamos, mas falamos da universidade como se fosse uma fase de crescimento, tal como na igreja, quando nós somos adultos, nós dissemos até adultos na fé. Então, quando estamos na universidade, nós já somos um pouquinho mais adultos no conhecimento. Então, temos mais capacidade de pensar em alguma coisa e colocar. Nós criamos ciência, né? Nós criamos coisas, nós temos capacidade de desenvolver um determinado
aplicativo, por exemplo, temos a capacidade de criar uma determinada associação. Então, a universidade já serve como isso. E nós, enquanto estudantes, temos às vezes nos fechado muito naquilo que é para contribuir para as nossas sociedades, né? Nós aprendemos às vezes alguns valores nas instituições, mas quando chegamos em casa, quando chegamos nas nossas comunidades, nos fechamos, né? Então eu acho que devíamos nos abrir mais por aquilo que nós aprendemos, tanto para questões, por exemplo, ambientais, para quem estuda ciências relacionadas ao ambiente. Quando chega na sua comunidade, deve certamente criar mecanismos ou cultivar o hábito de ensinar ou promover práticas que ajudem no desenvolvimento ambiental da sua comunidade. Pode até criar uma associação para a recolha do lixo, né? Uma associação filantrópica, vai criando estruturas, organizações que vão, ajudando também no desenvolvimento ambiental, como essa que eu já referenciei, que é uma organização, por exemplo, que ajuda na limpeza do bairro. Também é uma prática sustentável. Nós estamos, de certa forma, a ajudar a nossa sociedade naquilo que nós sabemos, né? É de nós sabermos alguma coisa da nossa determinada área e nós colocarmos em prática a nível da nossa sociedade ou das nossas comunidades. Se todos termos essa capacidade, eu acho que, de certa forma, teremos uma comunidade muito mais desenvolvida também em alguns setores que nós acabamos de citar aqui. Muito obrigada, Alexandre. Bom, acabou por ter aqui duas situações. O professor disse que quase não se verifica esta situação de práticas sustentáveis dentro das universidades, mas o Alexandre acabou por mostrar um ponto de vista um pouquinho diferente, de que ele já nota, sim, algumas mudanças, vamos dizer, a nível acadêmico, universitário também. Indo para o ponto de vista do professor, quais são os maiores desafios, então, enfrentados pelas universidades angolanas na promoção de práticas sustentáveis, professor? Já que o professor defende que ainda não se verifica. Pronto, eu dizia não se verifica não só no seio das universidades, como da população no geral. Primeiro, não se pode falar de uma educação ambiental sem que estejam implementados currículos que falem sobre isso. Pronto, eu não me formei aqui, não sei. Por exemplo, no ISP, se há uma cadeira específica, portanto, a educação sustentável. Então, o primeiro passo é isso, é educar as pessoas. Primeiro devemos educar as pessoas. E isso passa essencialmente por implementar na grelha curricular uma disciplina específica. Salvo melhor entendimento, não é prática nas nossas universidades, nas universidades angolanas, não é prática a existência de currículos voltados à sustentabilidade. Esse é o primeiro passo, educar. Vamos olhar ainda para as nossas casas, né, no geral. Quem conhece mais ou menos angolano sabe. Quantos de nós dormimos com as lâmpadas ligadas? Não é uma prática sustentável. As pessoas vão trabalhar, vão para a escola, saem de casa e as lâmpadas deixam ligadas. Não é uma prática sustentável. As pessoas fazem isso por quê? Porque não foram educadas para isso. Pronto, há aquela consciência de que é normal. Não é normal, mas as pessoas precisam ser educadas. E daí o papel das universidades, em particular, e das instituições de ensino em geral. Deve-se começar pela base mesmo. Deve-se, passar essa mensagem às crianças, aos adultos, da necessidade urgente até de consciencializar as pessoas sobre essas práticas. É essa a nossa visão, exatamente.
Muito obrigada, Portanto, professor. Desculpa só. Sim, à vontade. Não vamos aqui também afastar aquelas pessoas que têm aquele sentido ecológico. Há pessoas que têm sentido ecológico, aquelas pessoas que efetivamente vai a um estabelecimento, compra uma água, a água acabou e vai com o bidão até em casa. É uma prática sustentável. Mas temos aquelas pessoas, comprou a água terminou, deitou. Não é uma prática sustentável. Exatamente. E vejamos, Bruna, quando nós estamos a falar, o professor tocou num aspecto que eu ainda não tinha tocado, que é sobre realmente as universidades tinham que ter, né, as instituições de ensino tinham que ter tinham que fazer uma maior promoção dessas práticas, porque por vezes nós vemos indivíduos que eu falava, né, que fazem isso, mas não porque se calhar aprenderam numa certa universidade ou numa certa instituição. Eles fazem mesmo porque se calhar eles têm um senso de responsabilidade também quanto àquilo, mas eles não fazem porque, por exemplo, a universidade promoveu alguma campanha, promoveu aquilo. Há certas universidades que já fazem isso, mas ainda precisamos de mais, né? Por mais que nós sejamos já adultos, mas nós precisamos sempre porque as instituições, de certa forma, servem mesmo como local de mudança, servem como local de transformação. Então, nós, quando estamos na universidade, não podemos simplesmente, por exemplo, falo muito bem, eu sou um grande comunicólogo porque estudei ciências da comunicação, mas, por exemplo, quando eu bebo uma água, deito o bidão no chão, né? Então, isso parte também das instituições, né? O que é que vale um indivíduo super intelectual a nível de conhecimento, né, sobre determinados assuntos científicos, mas quanto a essas práticas, né, que ajudam ou que podem também destruir as nossas comunidades, nada sabe. Então, ali vem o papel então das universidades de promoverem também essas práticas para que as pessoas que saem das instituições, eu até falo já em termos geral das instituições de ensino, saiam de lá também com a consciência de tirar valores das instituições e transformar, se calhar, as nossas comunidades, os nossos jovens que se calhar não têm a mesma capacidade ou não tiveram a mesma sorte que tu de estares numa instituição. Então, tal como você é o tal que quando chega no bairro é visto como universitário, é visto como o que se calhar está num nível acima de muita gente. Então, tu tens que mostrar também algumas práticas que ajudem, né, no desenvolvimento da nossa comunidade. Muito obrigada, Alexandre. Alexandre, durante o processo de formação, enquanto estudante, já temos a noção de que não teve nenhuma cadeira com este nome, Práticas Sustentáveis, mas nunca teve a oportunidade durante as aulas ou com determinados professores falar um pouquinho sobre as práticas sustentáveis, como agir, nunca teve essa experiência? Ou nunca pensou também em ter uma iniciativa de implementação de práticas sustentáveis dentro da instituição? Olha, na verdade já, né? Já, porque enquanto comunicólogos, né, nós falamos sobre muitos assuntos, né? Nós somos daqueles que sabemos de quase tudo. Sabemos um pouquinho de medicina, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de engenharia. Então, nós tocamos nesses assuntos, mas o que falta é a promoção no sentido de nós vermos realmente visível aquilo, né? Não simplesmente abordarmos sobre certos assuntos, mas que tenha, se calhar, a universidade que crie estratégias que possam, então, ajudar as pessoas, como, se calhar, uma limpeza. As campanhas de limpeza ajudam muito também nesses aspectos. Mas, obviamente, que já tive também a oportunidade de participar em várias campanhas
de práticas sustentáveis, né? E já criei também algumas coisas que ajudaram, de certa forma, no desenvolvimento de um certo setor da nossa sociedade, mas que ainda falta promoção, falta muito. Ok, muito obrigada. Professor Edson, se tivesse que neste momento criar uma atividade relacionada à prática sustentável, analisando o nosso contexto, que atividade seria? De modos então a chamar a atenção do público e despertar o interesse geral. Exatamente. Podíamos olhar, por exemplo, para campanhas de plantação de árvores. Né? É necessário que haja essa consciencialização. As pessoas devem ter essa consciência. Plantar árvores é uma prática sustentável. A questão que devemos ter, com o cuidado que devemos ter com os resíduos, também é uma prática sustentável. Pronto, essencialmente, olhando para a nossa realidade, eu olharia para esses 2 pontos. Claro, existem outros, mas olharia para esses 2 pontos. Que estratégias é que poderia utilizar de modos a que chamasse a atenção das pessoas, principalmente do público jovem? Uma vez que nós temos a noção que para os jovens se interessarem por uma coisa, é necessário que seja algo muito chamativo, porque senão eu dizer, vou sair da minha casa, vai fazer o quê? Tem muita gente com esse tipo de mentalidade, infelizmente. Então, seria necessário criar uma estratégia de modos a chamar a atenção, a cativar o público. Será que o professor aqui, nesse momento, poderia pensar em algo assim um pouquinho rapidamente para poder dizer, se eu implementasse melhor isto no meu plano, daria muito certo e teria a maior parte dos jovens a trabalhar a favor da minha atividade? Bem, pronto, assim é abstrato, fica um pouquinho difícil em abstrato. No entanto, eu acredito que basta apenas um esforço de consciencialização. Aliás, cada um de nós deve fazer a sua parte. Então, do jeito que nós nos comportamos é muito determinante para passar uma informação às pessoas. Às vezes, o mais importante do que falar é termos uma conduta em altura, uma conduta sustentável. Por exemplo, o cuidado que devemos ter mesmo com os lixos. Né? Se eu comprar uma água e depois deitar o bidão, tiver uma criança a olhar, vai fazer o mesmo amanhã. Mas se eu continuar com o bidão, procurar um sítio onde há um depósito de lixo e depois colocar lá o bidão e alguém reparar naquilo, pronto, estarei a passar uma mensagem também. Eu acredito que o nosso comportamento é determinante. Né? Em vez de olharmos para os outros, devemos, em primeiro lugar, olhar para nós. É essencialmente isso. Okay. Muito obrigada, professor Edson. 9h53. Há alguma coisa que eu não tenha perguntado antes de passarmos para as nossas considerações finais sobre o tema que o professor e o Alexandre gostariam de dizer antes das considerações finais? Um dado importante, interessante sobre o nosso tema, antes de concluirmos. Eu acho que mais do que um dado importante é ajudar também a promover. Então, um conselho para a juventude, principalmente para os universitários, né, que é a base do nosso tema, as universidades também, que ajudem na promoção de práticas sustentáveis, criando estratégias que possam então sensibilizar também tanto os estudantes como as comunidades em questões ambientais, principalmente, que é a questão que nós aqui podemos dizer que é uma questão mais grave das nossas comunidades, né? As questões ambientais. No caso, não podemos permitir que os universitários jovens, né, que tenham valores, que saiam de instituições de ensino que servem de transformações e não contribuem de forma sustentável para as nossas comunidades. Então, é necessário que as universidades promovam isso e
os universitários acadêmicos também levem esses exemplos para as nossas comunidades, porque tal como disse o professor, nós às vezes só precisamos fazer para os outros também seguirem como exemplo. Então, quando nós fazemos, quando principalmente nós temos, eu sei que tanto a Bruna, tanto o professor também, enquanto universitários, enquanto estudantes, vocês mostram, vocês sentem que são um exemplo para as comunidades, principalmente quando chegas, por exemplo, na tua zona, tu sentes que as pessoas te estimam porque és um universitário, porque estudas, né? E nós temos muito disso. Então, quando nós vemos que nós somos exemplos, vamos ajudando nessas práticas para que os outros também nos sigam. De uma forma até meio que resumida, até não. O Alexandre acabou por deixar então também as considerações finais e conselhos e tudo mais. Muito obrigada, Alexandre. Professor Edson, tem um ponto a acrescentar ou vai passar logo para as considerações finais sobre o nosso tema, o papel das universidades na promoção de práticas sustentáveis? Pronto, bem, vamos passar já para as considerações finais. No entanto, não posso passar sem deixar de dizer e de parabenizar a Rádio ISP por essa iniciativa. Aliás, é uma iniciativa que contribui e contribuirá para as práticas sustentáveis. É bom que as rádios, enquanto também atores sociais, tenham essa necessidade de passar, de educar as nossas populações, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adultos. É necessário. E esse passo da rádio é fundamental. É necessário que as universidades, não só as universidades, como todas as instituições de ensino, levem com muita seriedade essa temática. É uma temática muito séria, porque não diz respeito só a nós, não diz respeito só às gerações presentes, é um assunto que diz respeito também às gerações futuras, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos e outros. Então, é necessário que se veja essa situação com muita seriedade. As nossas universidades, são novas, é claro, são novas, mas o assunto a questão das práticas sustentáveis já é um assunto, portanto, do dia a dia. É necessário que as universidades estabeleçam parcerias com as empresas, é necessário que as universidades desenvolvam programas de pesquisa e educação viradas mesmo às práticas sustentáveis. É tudo da nossa parte. Muito obrigado. Obrigada a nós, professor Edson. Gostariam de deixar abraços, beijos? Estejam à vontade se quiserem. Olha, deixa eu mandar um abraço para toda a gente que está a me ouvir nesse momento, a todos os meus colegas licenciados em Ciências da Comunicação, um abraço para a Bruna também, parabéns para a Bruna pela jornada, aproveitando. E eu acho que essa semana eu dedico aos meus colegas e às nossas lutas, às nossas vitórias e, portanto, coisas melhores ainda estão por vir e vamos aguardar ansiosamente, vamos celebrar cada luta, vamos celebrar cada vitória. Então, essa semana é nossa. Muito obrigada, Alexandre. Professor. Ok, pronto, eu mando um abraço para todos os ouvintes. Pronto, é isso. Muito obrigada, professor. 9h59 e foi assim a nossa conversa com o professor Edson Teixeira e o comunicólogo Alexandre Sanda sobre o papel das universidades na promoção de práticas sustentáveis. Nós vamos seguir com música aqui na 93.3 FM. Esta é na voz de Yannick Afroman, exemplo. Boa escuta.
Essas fotos que postas e do jeito que vestes, querida. Quem te vê pensa logo que és uma oferecida. Estão a discutir nas calmas, só porque é polícia ou militar já tá a tirar a alma. Foste despedido, sempre a vi bêbado no serviço. Esperavas o quê, pai? Ser promovido. Uma figura pública com influência que tem. Não pode dizer ou fazer isso, não fica bem. Enfermeira tá a abandonar o doente com pressa de assistir novela ou ficar na conversa. Como é com um professor, falta mais nas aulas do que o aluno. Um político sem palavra fica como falar palavrões, ofender à frente das crianças é feio. Um pastor tem que ser digno e sério. Aqui o chefe chega tarde e larga cedo. Aqui confunde o respeito com medo. Uma pessoa honesta, humilde e educada até dá gosto. Tens que ser exemplo daquilo que esperas dos outros. Seja um exemplo, um modelo a seguir, uma referência, espelho para a sociedade. Seja um exemplo, um modelo a seguir, uma referência, espelho para a sociedade. Seja um exemplo, um modelo a seguir, uma referência, espelho para a sociedade. Uma sociedade é feita de referências e todos nós sofremos influências, boas ou mais. O filho imita o que o pai faz. Temos que passar o testemunho para os mais novos. Um líder tem que ser exemplo para o seu povo. Quando um professor deixa-se corromper, mexe com tudo, é o país todo que sai a perder. Quando a própria autoridade não respeita a lei, aí tudo se lixa. A estabilidade de um povo está na justiça. Responsabilidade moral um artista tem que ter. Educador social, todos nós devemos ser. Solidários, patriotas e muito mais. Precisamos pessoas com ideias positivas e motivacionais. Seja uma fonte de inspiração e de superação. Nem todo famoso é referência e nem tudo é por dinheiro. Se queres valor, valoriza-te primeiro. Seja um exemplo, um modelo a seguir, uma referência, espelho para a sociedade. Seja um exemplo, um modelo a seguir, uma referência, espelho para a sociedade. Seja um exemplo, um modelo a seguir, uma referência, espelho para a sociedade. Seja um exemplo, um modelo a seguir, uma referência, espelho para a sociedade. Que Deus abençoe a nossa nação. Quer tornar o seu negócio rentável, conhecido